Eu sim, o PT votou contra a Constituição. Eu votei a favor. O PT votou contra. Bom dia, senhoras e senhores, a todos que estão aqui nos acompanhando presencialmente, aqueles que também estão de maneira online aqui conosco. E ouvindo os colegas que aqui, de fato, que me antecederam, a gente tem uma preocupação, porque o tema realmente é polêmico, o tema é espinhoso, né, e de fato, vai causar grandes divergências. Nós tivemos uma diferença relativamente grande dentro da bancada do Partido dos Trabalhadores, né, 12 parlamentares do PT votaram a favor desta PEC, né, foram favoráveis, então, e dentre outros partidos, por exemplo, vou citar aqui, ó, o Avante, Cidadania, o MDB, o PDT, o PL, o Podemos, o PP, o PSB, o PSD, o PSDB, União Brasil e até o Solidariedade, que tem 5 parlamentares, no meio de 5 teve divergência. Presidente. Eu acho que tivesse uma bancada de um deputado, esse um ainda ficar com dúvida de como ele votaria. Por quê? Porque, de fato, o tema é espinhoso. Aparentemente, que nós estamos falando de um combate à corrupção, o que todos nós aqui defendemos. Eu espero que daqui 4 anos tenha gente que lembre do discurso que está fazendo aqui hoje. Só que aqueles que se dizem os paladinos da justiça, os defensores da democracia, os defensores da honestidade, da bravura, da galhardia dentro da política, se esquecem que justamente o partido que mais teve condenados, hoje é aquele que vai às ruas e pede justamente pela justiça e pela honestidade. Nós temos nessa lista alguns nomes que estão soltos. José Genuíno, Zé Dirceu, nós temos Antônio Palocci, nós temos Alberto Iosef, nós temos o Maluf também, temos. Temos o Sérgio Cabral, que virou influência digital da cobertura dele lá no Rio de Janeiro. E nós temos o principal, o chefe, né, o ex-condenado Lula, que foi condenado não por um erro de provas, mas por um erro de formalidade. Não foi um erro de matéria, foi um erro de formalidade, porque erraram o CEP. Depois de ter sido condenado na primeira instância, ter sido levado ao Tribunal Regional Federal, ter ido ao STF, aí alguém disse assim, não, depois de dezenas de juízes condenando, alguém disse, não, está errado. Colocaram o CEP errado. Então, vamos anular o processo. Agora, como disse William Bonner, lá no Jornal Nacional, o senhor não deve mais nada à justiça. Essas foram as palavras. Obviamente, colegas, que nós não estamos votando uma coisa que é popular. Só que aí me chama a atenção, e algumas pessoas nos procuram e dizem, nós temos temas tão importantes para debater no Brasil. De fato, temos temas muito importantes. Nós temos a Amazônia, que pega fogo, e hoje a esquerda faz silêncio, porque não é o Bolsonaro o presidente. Nós temos saneamento básico, que este partido está aí há quase 30 anos no poder, mas a culpa é do Bolsonaro, que até preso está agora, até preso ele vai continuar sendo culpado pelo que acontece no Brasil. O dia que ele falecer, ele vai continuar sendo culpado por aquilo que ele fez 100 anos atrás, daqui gerações futuras, né? Ele vai virar um mártir, de fato, um ideal, que eles não esquecem, ele pauta o debate público há 3 anos, desde que deixou de ser presidente, todo dia tem matéria sobre ele, porque é o que vende. Até para dar golpe, usa a imagem dele, porque sabe que a imagem dele tem credibilidade, assim como a do Nicolas. Ninguém vai ver um golpe, ninguém vai cair num golpe com a imagem do Lula, né? O Lula dizendo assim, olha, clique aqui nesse link, você vai acessar o meu curso. Todo mundo sabe que é um golpe. Aí usa a imagem de quem? Usa a imagem do Nicolas, usa a imagem do Bolsonaro, usa a imagem de alguém que tem conduta. Ilibada, inclusive, né? Então, assim, aí alguém vem falar dos crimes do colarinho branco, e me permita divergir da senhora, vereadora Estela, vereadora Rose, que nós temos que ser iguais. Primeiro que é uma demagogia. Porque se nós, enquanto parlamentares, somos iguais ao restante da sociedade, não tem por que estar aqui, não tem por que existir artigo 53 da Constituição Federal, que fala em o quê? Imunidade parlamentar, para qualquer ações, opiniões e votos. Nós precisamos da imunidade, porque nós não representamos a nós mesmos quando estamos aqui. Nós representamos a quem nos elegeu. Inclusive, representamos quem não nos elegeu. Quando alguém vota lá no número do meu partido e os outros 3 números, ele não está votando apenas no Caleb, ele está votando no Partido Progressistas. E boa parte da população não sabe disso. Quando vota lá no Fantinel, no Edson, no Daniel, cada um dos vereadores que estão aqui está votando no partido respectivo de cada um de nós. Tanto é que esse voto conta na legenda. Conta para fazer cadeiras e poder termos cadeiras aqui no parlamento. Por quê? O parlamento é 100% da representatividade da sociedade brasileira. Então, um parlamento forte, protegido contra crimes de opinião, que é o que está sendo criado hoje no Brasil, eu sou favorável. Obviamente que a PEC, do jeito que está posto, é um erro esse texto. Tanto é que houve divergência em todos os partidos. A maioria deles houve divergência. E aí, para encaminhar minha fala aqui, eu deixo a sugestão
de que os colegas, nesse afã de levarem o resultado da moção que nós vamos ter aqui, encaminham aos seus deputados também, aos seus senadores, uma sugestão do senador Ciro Nogueira, que defende o quê? Limitar a PEC da blindagem a crimes de opinião. Aí está resolvido. Aí agrada gregos e troianos. Agora, não se enganem. Meu falecido avô dizia, nem tudo que reluz é ouro. A turma está na rua pedindo combate à corrupção e pedindo sem anistia. Décadas atrás, a gente sabe quem é que estava pedindo anistia e quem é que não estava nem aí para a corrupção no Brasil. Então, não se engane, não estão defendendo o povo. Estão sendo oportunistas e esperando isso aqui pegar preço, porque isso aqui é populismo e não resguardar o direito de um parlamentar que representa o povo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caleb.